Então, bom dia a todos. Bom dia, Celso. Agradeço a sua participação no programa de Oncobiologia, hoje, 10 de maio de 2022, com a sua palestra. O Celso é um dos pesquisadores aí mais envolvidos em pesquisas que estão relacionadas a entender o papel de glicoconjugados em células neoplásicas. Então, hoje ele vai falar para a gente vai aprender bastante com ele. Antes de dar início à apresentação, eu vou falar um pouco do professor Celso. Ele é graduado em Biologia, ele tem um mestrado em Oncobiologia e o PhD em Biologia Humana pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ele é o líder do grupo de glicobiologia do câncer no I3S, que é o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, onde ele lidera um grupo multidisciplinar que trabalha em pesquisas que tem como objetivo entender o papel de glicoconjugados em doenças humanas com foco em câncer. Ele é professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e também é professor afiliado da Faculdade de Medicina, lá também da Universidade do Porto. Ele tem mais de 220 artigos publicados em revistas de excelente impacto, com mais de praticamente 14 mil citações e o índice H de 54. As publicações do Dr. Celso são encontradas em revistas como Cancer Cell, Nature Cell Biology, International Journal of Cancer, Nature Reviews in Cancer, PNAS, JBC, BBA, Oncogene, Journal of Clinical Investigation, entre outros. Então, assim, é um prazer imenso ter um palestrante do gabarito do professor Celso apresentando o nosso programa. E eu já passo a palavra para o professor Celso para dar início à apresentação. Obrigado, Celso, pela disponibilidade. Muito bom dia a todos. É um prazer participar neste seminário, e é um prazer participar neste seminário por ser também aí na UFRJ e poder estar em contato com tantas pessoas que eu conheço, com tantos amigos, como o Leonardo, como outras pessoas que estão aqui na audiência. Espero que estejam ouvindo bem. Se não estiverem, por favor, façam... Super bem, o som está excelente, Celso. Ok, muito bem. Então, hoje eu ia apresentar... Caraca, que sacanagem. Eu ia apresentar portanto, ia fazer uma introdução ao tema e ia falar um pouquinho sobre um dos trabalhos mais recentes que temos desenvolvido. Portanto, o nosso trabalho, eu trabalho como o professor Leonardo referiu, estamos no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, que junta o IPATIMUP e outros institutos, é o maior instituto de biomedicina de Portugal, de investigação em biomedicina, na área da biomedicina em Portugal, e trabalhamos muito próximos dos hospitais, tanto dos hospitais universitários como do Hospital do Câncer. Eu hoje vou falar, como disse, da glicosilação e do papel destes glicanos na doença. Portanto, como sabem, os glicanos são moléculas muito importantes, fazem parte dos glicoconjugados estes, como sabem, que incluem vários tipos, estão presentes em praticamente todas as células, e incluem vários tipos que, como também sabem, são glicosfingolípidos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas. E dentro das glicoproteínas
existem também vários subtipos. Nós temos estudado mais os O-glicanos e os N-glicanos. Na realidade, tem a ver com o tipo de ligação em que estes oligossacáridos apresentam em relação à proteína. Portanto, uma célula, qualquer célula, tem uma capacidade de produzir, de biosintetizar estas glicosilações, não é? Fazer esta biossíntese. E o produto final, que aqui vemos aqui ilustrado nesta imagem de microscopia eletrónica, inclui estas estruturas lindíssimas aqui que podemos observar. A glicosilação das células a glicosilação apresentada por uma determinada célula depende de vários fatores, não é? Portanto, a biossíntese do glicoma depende de vários fatores. Depende dos genes que codificam as enzimas responsáveis por esta biossíntese, que são as glicosiltransferases, e existem mais de 200 genes codificantes de glicosiltransferases nas células, por exemplo, nas células de mamíferos. Estas glicosiltransferases são enzimas que estão no aparelho de Golgi, não é? Algumas participam no retículo endoplasmático e outras no aparelho de Golgi, e elas são expressas, apresentam especificidade em termos de célula e de tecido. Portanto, algumas células expressam alguns genes, portanto, expressam algumas glicosiltransferases e outras expressam outras glicosiltransferases. Tem cell and tissue specificity. Depois há outros fatores que são conhecidos hoje em dia que participam nesta biossíntese. Concretamente, chaperonas moleculares e outros fatores que são importantes para a biossíntese, porque a glicosiltransferase o que faz é transferir um sacárido, um açúcar, de um substrato dador, ou um substrato doador, para um substrato aceitador, um acceptor substrate. Não é? E, portanto, as concentrações destas moléculas também são importantes. E, finalmente, também o glicoma final da célula vai ser, de certa forma, regulado, não regulado, mas pode ser modificado pela participação de glicosidases, de enzimas que podem ser enzimas endógenas, que vão degradar modificar alguns dos glicanos, mas também glicosidases, por exemplo, do microbioma. Imaginem se estamos no trato digestivo, temos muitas bactérias que são capazes de degradar, de ter atividade de glicosidases. Portanto, o glicoma final de uma célula, produzido por uma célula, depende de vários fatores. Em condições normais, isto é... Não está agora. Em condições normais, não sei se estão vendo o meu ponteiro, a seta. Em condições normais, isto é muito regular. Portanto, não se assustem com esta imagem, os alunos, estudantes, não se assustem, isto é só para ilustrar, ok? Isto é só para ilustrar um pouco o que está a acontecer no retículo endoplasmático. Esta biossíntese é extremamente regulada e, por exemplo, uma proteína que está a ser uma proteína que tinha a sinalização, tinha um sinal peptídico indicador de que é uma proteína que se deve ir para a via secretora ou para a membrana, não é? Da célula, vai ser sintetizada aqui ao ribosoma, ao ler o RNA mensageiro, vai sintetizar a proteína para dentro do retículo endoplasmático. E esta proteína, quando tem uma sequência aspargina, qualquer aminoácido, serina ou treonina, vai receber este oligossacárido previamente sintetizado na célula, no retículo, e recebe em bloco, a partir de
de um substrato da dor, de um dolicol com oligosacárido, e há uma enzima que transfere em bloco este oligosacárido, que depois esta proteína pode ter mais sítios de N-glicosilação, no caso de ser uma N-glicosilação, e depois esta proteína segue a via secretora, não é? Retículo endoplasmático, o Golgi, cis-Golgi, medium Golgi, trans-Golgi, e pode ou ir para a membrana ou ser secretado, dependendo de se tem um domínio de retenção membranar ou não, enfim. Portanto, mas a mensagem aqui que eu queria deixar é que esta biossíntese é extremamente regulada e o produto final desta glicosilação depende do painel de enzimas de glicosiltransferases, por exemplo, que estão presentes, que são expressas nestas células especificamente. Portanto, uma proteína que é produzida numa célula normal do cólon pode ter algumas diferenças de uma proteína que é produzida numa célula normal do pulmão, por exemplo, dependendo das enzimas que são expressas nesta célula. No caso da proteína, da oglicosilação, que é o outro grande tipo de glicosilação que existe, é um pouco diferente. O processo é iniciado por uma família de enzimas chamadas de polipeptide GalNAc transferases, que vai adicionar o primeiro sacárido, que é uma N-acetilgalactosamina, para este aminoácido serina ou treonina na proteína. E a partir daí, uma série de enzimas vão estender a cadeia de oligosacáridos, fazendo estruturas muito importantes do ponto de vista biológico, como os antigénios Lewis, que estão aqui representados, em que a participação de fucosiltransferases e de cialiltransferases determina o tipo de antigênio Lewis que o organismo ou que a célula produz. E isto é muito regulado em condições normais. Por exemplo, aqui temos um exemplo. Na mucosa gástrica, mucosa do estômago, temos uma ilustração em que vemos a expressão no epitélio foveolar da mucosa gástrica, temos a expressão de uma mucina MUC5AC e de antigénios do tipo 1. Portanto, a célula segue a diferenciação para ter a expressão destes antigénios, ou Lewis A, ou Lewis B, ou H tipo 1, aqui ilustrados com esta convenção de cores que preferimos representar para facilitar, para não ter que mostrar as estruturas químicas que são um pouco complexas. E na parte mais baixa da mucosa gástrica, mais profunda, na deep glands da mucosa, temos a mucina MUC6 e a expressão dos antigénios tipo 2, antigénios Lewis X e Lewis Y. Portanto, extremamente regulado em condições normais. Isto é importante para, por exemplo, na patologia gástrica, porque existem bactérias, no caso o Helicobacter pylori, que é um patogênio que causa gastrite e causa doença gástrica, doença no estômago. Estas bactérias apresentam adesinas, proteínas, que reconhecem estes sacáridos, estes glicanos. Por exemplo, a BAB-A. O BAB-A vem de Blood Group Antigen Binding Adhesion. Reconhece estruturas fucosiladas H tipo 1, reconhece esta fucose aqui, H tipo 1, e também no Lewis B, esta fucose em alfa-2 para a galactose. Esta estrutura é muito importante para a adesão da bactéria causadora de gastrite, de metaplasia intestinal e de outras patologias gástricas. Aqui só para ilustrar, esta bactéria tem mais do que uma adesina, existe uma outra adesina que reconhece estruturas celuladas, que eu não tenho tempo de discutir aqui, mas que de facto, na realidade, são muito importantes para a colonização crónica e a patologia crónica de gastrite que esta bactéria causa na mucosa gástrica. Bom, o que acontece no câncer é que a biossíntese pode estar muito alterada, ou por mutações, ou por mecanismos epigenéticos. Há desregulação
ou desregulação das enzimas, das glicosiltransferases ou das chaperonas. Isto leva a uma biossíntese alterada, à expressão de estruturas completamente alteradas. Por exemplo, vemos aqui algum resumo, realmente muito breve, nomeadamente com alterações das estruturas dos oglicanos, com a apresentação de estruturas truncadas, como o antigênio CLTN, ou estruturas celluladas, como o celuleu X ou o celuleu A. Celuleu A também muito importante no câncer. Ou alterações de desregulação das estruturas dos N-glicanos, como a corfucosilação ou como a ramificação dos N-glicanos, que também está muito descrita em diversas patologias. E hoje em dia sabemos que estas alterações da glicosilação que ocorrem no câncer podem ter efeito, como disse, na regulação de moléculas de adesão, como por exemplo a ecadrina, na desregulação das integrinas e na sua interação com proteínas da matriz extracelular, tanto mediando ou interferindo com mecanismos de invasão da célula. Tem também efeito em receptores de membrana, portanto, vários tipos de glicosilação, não só os N-glicanos, mas também os glicosaminoglicanos, os proteoglicanos, interferem com a ativação de receptores tirosinossinásicos. E os exemplos clássicos, que já há muitos anos são conhecidos, que é o mecanismo de metástase. Não é? Nós sabemos que alguns destes glicanos, como estruturas relacionadas com o Shiller-Lewis, fazem parte do reconhecimento molecular das selectinas, e que são moléculas que permitem o processo de extravasamento e metastazização, no caso, nas células de cancro. Portanto, são moléculas que hoje em dia sabemos que estão envolvidas em cell-cell adhesion, interação da célula com a matriz extracelular, com a sinalização celular, mediando processos de invasão e metastazização, e também, eu não referi aqui, mas também interferem dramaticamente com imunorregulação e modulação da resposta imune. Portanto, no nosso grupo, no Instituto, aqui no I3S, na Universidade do Porto, desenvolvemos um programa de pesquisa na área focado no trato gastrointestinal, principalmente, por várias razões. Eu não tenho tempo para explicar, mas até por causa da incidência em Portugal e no sul da Europa e no leste da Europa e também no Brasil, também há muito cancro gástrico e cancro coloretal. Portanto, desculpa, eu digo cancro porque é a forma como nós chamamos cá em Portugal, mas refiro-me ao câncer, obviamente. E desenvolvemos um programa de pesquisa do câncer em que estudamos, portanto, aplicando tecnologias de genómica, transcriptómica e glicómica e glicoproteómica, a investigação nesta área. Utilizamos também modelos animais e, principalmente, temos contacto com muitas amostras clínicas em termos de estudar o que realmente está acontecendo nos doentes. É muito importante não só compreender a biologia básica, desenvolver modelos adequados, mas também verificar que isto está a acontecer nos doentes e que isto é relevante para a aplicação nos doentes, nos pacientes. Portanto, não se assustem, as pessoas que são da biologia, que não gostam muito das estruturas, não se assustem, os bioquímicos adoram, e os químicos, mas aqui temos as estruturas representadas. Nós temos estudado principalmente as estruturas celulares, tanto as formas simples, como o CLTN, ou as estruturas do Shiller-Lewis, ou mesmo a celulação terminal que ocorre nos N-glicanos, a alfa-2,6 celulação dos N-glicanos. Portanto, tem sido as estruturas que temos focado mais a nossa investigação, a nossa pesquisa.
Aqui só para ilustrar, durante a carcinogênese gástrica, no principal subtipo de carcinogênese gástrica, existem alterações da glicosilação que são passíveis de serem monitorizadas, de serem estudadas. Por exemplo, aqui na metaplasia intestinal, em que o programa de diferenciação que ocorre nesta mucosa gástrica parece muito com um intestino, não é? Com uma mucosa intestinal, mas isto está a acontecer no estômago, em que há, nestas glândulas metaplásicas, o programa de diferenciação apresenta a expressão da mucina intestinal MUC2 e perde a expressão da mucina gástrica MUC5AC. É lindíssima esse switch, essa troca de diferenciação que está a ocorrer nesta mucosa com metaplasia intestinal. E isto é acompanhado com alteração da glicosilação. Temos aqui a marcação com imunofluorescência, mais uma vez, do antigênio, com anticorpo específico para o antigênio truncado CLL-TN, que é expresso na zona de metaplasia intestinal e que é mantido no processo de progressão, e concretamente no carcinoma gástrico. Portanto, no carcinoma avançado é muito produzido este CLL-TN, este glicano truncado, aberrante, é expresso em grande quantidade. E é expresso em grande quantidade. Nós, no passado, não vou perder muito tempo aqui, mas no passado caracterizamos as enzimas responsáveis por esta biossíntese, especificamente a ST6-galNAC1, como sendo a enzima responsável por esta biossíntese. Quando as células expressam esta enzima, tem a produção do antigênio CLL-TN, sobre a expressão da enzima, e, portanto, a ST6-galNAC1 é a enzima das muitas célula-transferases que existem no genoma humano. A ST6-galNAC1 é a enzima responsável pela expressão do CLL-TN. Não quer dizer que não existam outros mecanismos que possam levar à expressão de CLL-TN, mas que eu não tenho tempo de discutir hoje. A expressão de CLL-TN aberrante acaba por extravasar no microambiente tumoral para os vasos, e é possível detectar no soro dos doentes. Hoje em dia, muitos dos ensaios marcadores serológicos usados na clínica oncológica detectam glicanos alterados. Não só o CLL-TN, mas, por exemplo, o CA19-9, que detecta o CLL-EUISA, que é muito utilizado no carcinoma do coloretal, no gástrico, no carcinoma pancreático. Portanto, é um marcador serológico que é utilizado na clínica oncológica, hoje em dia, nos hospitais, para verificarmos a detecção desta glicosilação aberrante presente no soro do doente. Mas hoje eu tinha que selecionar um tema mais específico para mostrar, e eu resolvi mostrar um pouquinho do trabalho mais recente em que estudamos um receptor que é um alvo terapêutico no câncer do estômago. Só para localizar, o câncer do estômago é um cancro que, na realidade, se estudarmos molecularmente, geneticamente e epigeneticamente os marcadores, são 4 entidades principais. Portanto, são tipos moleculares que apresentam características moleculares diferentes e, portanto, apresentam alvos terapêuticos diferentes. Como também sabem, hoje em dia na clínica oncológica, além de usarmos fármacos que interferem com processos básicos da célula, por exemplo, matam todas as células que proliferam ou danificam todas as células que apresentam determinadas características, hoje em dia também é feito um tratamento direcionado. É possível usar fármacos, usar drogas específicas para proteínas específicas que aquele tumor apresenta, aquele tumor do doente X apresenta. E um dos fármacos aprovados na clínica no carcinoma gástrico é a utilização do
de um anticorpo terapêutico, um anticorpo humanizado, que pode ser dado ao doente, porque é um anticorpo que detecta a proteína HER2, também conhecida como SERB2. Esta proteína é um receptor tirosina-sinásico, que eu vou mostrar aqui. É uma proteína que forma dímeros na membrana da célula e que, ao formar dímeros e ao ligar o ligando do parceiro, são heterodímeros, digamos assim, sinaliza. E esta sinalização contribui para ativar vias que são oncogénicas, que são pró-tumorais, digamos assim. E, como disse, esta proteína, este receptor tirosina-sinásico, expresso num subgrupo de carcinomas gástricos, é alvo terapêutico de anticorpos monoclonais, como o famoso trastuzumab, ou Herceptin, que também é usado no câncer da mama, como também poderão saber. Portanto, este anticorpo interfere com a biologia da célula tumoral, interferindo com a formação de heterodímeros, interferindo com a internalização do receptor e levando à sua degradação, inibindo a sinalização intracelular, oncogénica, não é? E também este anticorpo, ao ligar o receptor, pode induzir uma resposta imune a DCC. Este estudo, nós ficamos muito interessados nesta proteína porque verificamos que esta proteína era, para além de ser um alvo terapêutico no carcinoma gástrico, era uma proteína que estava N-glicosilada, havia sítios de N-glicosilação, de acordo com a sua sequência da proteína, e em estudos muito iniciais com lectinas e com anticorpos, verificamos que esta proteína de membrana estava glicosilada, não é? Quando removíamos o N-glicano, utilizando a PNGAZF, que é uma enzima que remove os N-glicanos, a glicosilação N-glicano, ao remover o N-glicano, a proteína alterava sua migração no gel, em Western blotting, detectada aqui em Western blotting para a proteína, mas que, para além disso, apresentava determinadas características. Por exemplo, quando utilizávamos uma lectina que detecta ácido ciálico em alfa-2,6, basicamente a proteína desglicosilada deixava de marcar, portanto, comprovando que a proteína estava N-glicosilada, mas que estava N-glicosilada com estes N-glicanos alfa-2,6 terminais, detectados por esta lectina SNA. Então, resolvemos aprofundar um bocadinho este estudo. Fomos inicialmente avaliar nos doentes, em uma série de doentes de carcinoma primário, carcinoma gástrico primário, não é? Em que verificamos que existem casos que não têm a proteína, existem casos que apresentam a expressão da proteína, e muitos destes casos podem ter ou não o associado, sendo que, quando avaliamos a coexpressão da proteína com este SNA, com este ligando, utilizando esta técnica de detecção in situ, chamada de Proximity Ligation Assay, em que, por um lado, detectamos a proteína e, por outro, detectamos a glicosilação, esta reação, esta proximidade dá um sinal que eu consigo ler ou por fluorescência ou utilizando este sinal colorimétrico que vemos aqui ilustrado. E quando analisamos esta série de carcinomas gástricos, verificamos que carcinomas gástricos no mesmo estádio, do mesmo nível de desenvolvimento, têm comportamentos diferentes dependendo do tipo de sinal de glicosilação do HERB2. Portanto, aqui vemos um exemplo. Um carcinoma gástrico, reparem na escala da sobrevida dos doentes com um carcinoma gástrico com estadio
de estadio 3, que é negativo para o sinal, comporta-se quase como um estadio 4, portanto não há diferenças, enquanto que o estadio 3, que é positivo, é muito diferente em termos de sobrevida em relação ao estadio 4. Portanto, no fundo, permite ter uma informação de prognóstico muito interessante. Tendo em consideração este resultado, aprofundamos, do ponto de vista celular e molecular, este estudo. Desenvolvemos modelos celulares em que nós sabíamos qual era a enzima responsável por esta biossíntese, por adicionar o ácido cíalico em alfa-2,6 nos N-glicanos, e portanto fizemos por CRISPR, Cas9, fizemos o knockout da enzima. E temos aqui desenvolvemos 3 clones. Portanto, temos aqui a célula wild-type, que expressa a enzima, com um anticorpo anti-enzima. O azul é o núcleo, a enzima está no citoplasma, espero que consigam ver. E vemos aqui os clones que perdem completamente a expressão da enzima, tanto em imunofluorescência como em citometria de fluxo. E aqui na citometria vemos a marcação do produto, portanto, o produto da atividade da enzima, marcada com o alfa-2,6 detecting lectin, o SNA. Vemos aqui também os clones completamente negativos. Bom, tendo este modelo, desenvolvido este modelo, fomos caracterizar o modelo para ter certeza do que é que estava a acontecer. Portanto, vemos que o modelo, os clones perdem o ácido cíalico alfa-2,6, como vemos aqui. Vemos algumas alterações em outras lectinas, como de resto poderia ser esperado, não é? Por exemplo, vemos um aumento de fucosilação, detectado aqui com 2 lectinas diferentes, o LTL e a ULEX, o UEA. E também vimos um aumento com detecção de outro associado. Portanto, se fazemos um knockout da enzima que faz o alfa-2,6, permitimos que esteja disponível para outras enzimas o substrato aceitador e, portanto, a célula é capaz de sintetizar outras glicoformas, como está aqui ilustrado. Fomos então, tendo em consideração este modelo, realmente os clones produzem a proteína, o receptor, o RB2, perdem a celilação deste receptor e fomos, portanto, fazer, por um lado, imunoprecipitação destes receptores do RB2, da proteína, do R2, também chamado de RB2. Fizemos uma estratégia em que fomos, como disse, imunoprecipitar, e depois estas proteínas imunoprecipitadas são selecionadas para 2 procedimentos. Um procedimento de glicoproteómica, que permite analisar em que sítios da proteína estão os N-glicanos, e no outro procedimento utilizamos a glicómica, em que basicamente removemos os N-glicanos totalmente da proteína, marcamos com uma molécula marcadora, digamos assim, e depois analisamos por várias técnicas de eletroforese capilar e espectrometria de massa as glicoformas presentes nessa amostra. Então, fazemos glicómica para ver quais são as glicoformas e fazemos a glicoproteómica para ver exatamente em que aminoácido da proteína estas glicoformas estão. Portanto, conseguimos ver aqui, assim de uma forma muito resumida, também testamos, aqui vemos o resumo da presença das glicoformas, por exemplo, o glicoma total da proteína do receptor de membrana RB2
vemos um aumento da fucosilação terminal, tal como já tínhamos visto por lectinas. Vemos, como esperado, uma diminuição dramática do ácido alfa-2,6, cellulation. Vemos algum aumento do alfa-2,3 e não há, por exemplo, alteração das estruturas Raymanose. Quando vamos ver glicoformas específicas, por exemplo, vemos aqui o aumento de algumas estruturas alfa-2,3, como vemos aqui, representado aqui nos 3 clones. Vemos aqui estas estruturas, tanto celuladas como fucosiladas, enfim, vários N-glicanos, várias N-glicoformas que estão levemente aumentadas em alfa-2,3 celulares. Como era de esperar, em alfa-2,6 há uma redução total, quando comparamos os clones com o controle, o wild-type, em que existem formas que desaparecem completamente, ou existindo esta glicoforma que é diminuída dramaticamente. Portanto, há, como esperado, uma diminuição muito grande, ou uma perda total das glicoformas, alfa-2,6 celulares. E, finalmente, temos um aumento da fucosilação, aqui representado, tal como já tínhamos visto com as lectinas. Portanto, também vimos, como disse, na glicoproteómica, vimos os sítios, isto é só para ilustrar, é possível ver o sítio, por exemplo, na aspargina, no aminoácido aspargina 530 deste receptor, desta célula, temos alteração dos N-glicanos, como conseguimos definir, que nos clones, de fato, perdemos o alfa-2,6 completamente, perdemos completamente o alfa-2,6, que é o que está aqui representado, enquanto que aparecem estas estruturas com fucosilação, como aqui ilustrado. Isto por fragmentação, por espectrometria de massa, com fragmentação induzida, de forma a sequenciar exatamente o glicano e a glicoforma, neste glicopéptido. E se fizermos isto para todas as sequências, todos os sítios de glicosilação, conseguimos fazer um mapa da N-glicosilação do RB2 e comparamos do wild-type com as formas knockout para a enzima esta6-galNAC1, demonstrando claramente que alguns sítios são particularmente afetados por esta alteração da glicosilação. E um dos domínios que é particularmente afetado é o domínio 4 do RB2, domínio extracelular, que é reconhecido pelo anticorpo terapêutico trastuzumab. Então fomos estudar o efeito do fármaco do trastuzumab quando nestas células, as células wild-type e knockout para a enzima, com esta alteração da glicosilação. E vimos que as células de knockout apresentam são muito mais afetadas, portanto, têm muito mais citotoxicidade quando são tratadas com o anticorpo. Como vemos aqui num ensaio dose-dependent, com várias concentrações do anticorpo terapêutico. Verificamos ainda que estes clones, knockout para esta 6-galNAC1, tornavam as células mais sensíveis ao efeito da droga, como vimos, não só pela indução da citotoxicidade, mas também pela ativação do receptor, tanto na ausência como na presença do ligando do EGF, que é o ligando do dímero RB2 e o outro membro da família R, como o EGFR, como o R3 ou o R4. Verificamos que, de facto, os clones eram muito mais, portanto, sensíveis, como aqui ilustrado, quantificado aqui nestes gráficos. Temos aqui a quantificação. E vimos também que o facto de ser knockout para esta glicosilação terminal, para esta enzima que regula a glicosilação terminal, alterava a meia-vida ou a semivida do receptor na membrana, neste ensaio quantitativo
também ao longo do tempo, portanto, interferindo com a exposição do receptor na membrana. Finalmente, verificamos também que a formação de dímeros aumentava, portanto, quando era um knockout, havia a maior formação de dímeros, portanto, sugerindo uma estabilização do receptor na sua forma de dímeros, tanto com o próprio RB2, como também com outros membros da família, concretamente o EGFR, o R3 e o R4. Aqui ilustrado neste ensaio, em que vemos a detecção do EGFR por comparação com o Altai. Portanto, o que, em resumo, este trabalho permitiu compreender de que forma esta glicosilação do R2 estaria afetando o receptor e tornando a célula mais sensível para o efeito do anticorpo terapêutico. Portanto, ao não ter a celularização terminal, permitimos que o trastuzumab interaja melhor com o receptor, portanto, induzindo mais morte celular, diminuindo a atividade metabólica, portanto, sendo mais eficiente no contexto do tratamento. Portanto, em conclusão desta parte, podemos dizer que a alteração da glicosilação tem várias funções no cancro, como introduzi, e, concretamente, neste trabalho que apresentei, interfere com o receptor RB2, ou também chamado de R2. Portanto, fizemos o mapeamento dos N-glicanos nesta proteína, nas células de carcinoma gástrico, e demonstramos que o efeito do fármaco é alterado dependente da glicosilação do receptor. Portanto, nós acreditamos que no futuro, para além de toda a caracterização genómica e epigenómica, que já é feita hoje em dia na clínica, em alguns casos, deveremos ter em conta também o efeito dos glicanos, uma vez que estas modificações pós-tradução das proteínas são capazes de interferir com mecanismos biológicos importantes na biologia da célula, na biologia tumoral, mas também com consequências no prognóstico e no tratamento. Portanto, hoje em dia, o conceito é que ainda não introduzimos alguns destes marcadores na clínica, ainda não estão totalmente incluídos, e, portanto, eles interferem com a biologia da célula, com sinalização celular, com um tema que eu não falei hoje, não discuti hoje, mas com a questão da resposta e da modulação da resposta imune, que está muito em dia, hoje em dia, na terapêutica do câncer. E, portanto, os doentes são tratados sem ter em conta esta camada de heterogeneidade biológica importante. E o que nós acreditamos é que há evidências muito claras que temos que introduzir isto para permitir, no futuro, diferenciar mecanismos ativados, básicos, na célula, no tumor, no contexto da resposta imune, no microambiente tumoral, de forma a estratificar os pacientes mais eficientemente para o benefício do próprio paciente, uma vez que será tratado mais corretamente com os fármacos que funcionam e não com aqueles que a célula já apresenta resistência. Para além disso, há um esforço muito grande hoje em dia na indústria farmacêutica e nos grupos académicos para tentar desenvolver moléculas ou que interfiram com estes mecanismos, ou na biossíntese, ou no reconhecimento por outras
interação dos glicanos com outras proteínas, moléculas que poderão ser usadas no tratamento dos doentes, não só no carcinoma gástrico, mas em outros tipos de cancro, obviamente. E com isto, penso que só tenho um minuto para mencionar aqui os membros do grupo, alguns do passado e outros do presente, alguns séniores, outros postdocs, outros estudantes de PhD students, portanto, estudantes de doutoramento, e as colaborações internacionais e nacionais mais relacionadas com este trabalho, porque hoje em dia temos muitas outras colaborações relacionadas com a glicosilação. E com isso eu agradeço a atenção e fico à disposição para alguma pergunta. Muito bem. Dr. Celso, obrigado. Bom, sem palavras, né? A palestra é sensacional. Léo, você quer conduzir as perguntas? Eu posso começar aqui. A gente tem uma pergunta já aqui no chat do Dr. Bruno Pires. Ele dá os parabéns pela apresentação e diz aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Naquela coorte de pacientes do estudo retrospectivo, em que o senhor mostrou a marcação do ER2 glicosilado, os pacientes foram tratados com trastuzumab? Em caso afirmativo, houve diferença na responsividade ao tratamento em questão, a glicosilação de ER2? É uma excelente pergunta. Não. Esse estudo retrospectivo, sabe que enquanto que no câncer da mama, o ER2, o trastuzumab é utilizado já há muitos anos, no estômago, este anticorpo terapêutico só foi introduzido aqui na Europa em 2010 e em Portugal demorou um pouco, não é? Portanto, para além de ser introduzido mais tarde, também há outra questão, é que os cohorts, as séries de carcinoma gástrico, eu não tive tempo para detalhar muito aqui, são feitos, os carcinoma gástrico é heterogéneo, não é? Como o colega que perguntou, não é? Deve saber, é que infelizmente o carcinoma gástrico é muito heterogéneo e só são tratados com ER2, com anti-ER2, um subgrupo. Portanto, em 2016, quando começamos a fazer este estudo, 17, não tínhamos ainda sobrevida suficiente, ou estudos de sobrevida que possibilitasse o estudo adequado em resposta terapêutica. Aquele coorte era da sobrevida biológica sem o tratamento terapêutico específico. Estamos a fazer isso agora. Estamos a estudar com vários hospitais, de vários lugares, tanto aqui em Portugal como fora. Estamos estudando a sobrevida em relação, e o marcador que temos, não é? Que conseguimos analisar em relação ao tratamento do doente. Portanto, estamos a fazer isso, mas aquelas coortes que eu mostrei não têm o tratamento incluído. Posso... Oi, Celso, parabéns pela apresentação. Provavelmente tem outras perguntas aqui, eu vou dar uma olhada aqui no chat também. Mas eu tenho duas perguntas. Uma curiosidade, naquela parte da introdução ainda, que você fala dos quatro tipos da classificação do câncer gástrico, que você mostra aquela imagem, e você fala muito da cialilação, né, em especial do epítopo cialil-TN. Em relação a esses quatro tipos de classificação do câncer gástrico, esse epítopo cialil-TN, ele é utilizado como um glicomarcador específico para um tipo desse, ou ainda
não está muito bem determinado esse tipo de formação. O CLUTN. O CLUTN é uma estrutura truncada que já é conhecida há bastante tempo. E a verdade, Leonardo, é um marcador que é expresso quando nós analisamos o câncer, os tumores, nós estamos vendo aquilo que foi selecionado biologicamente. Não é? Quer dizer, nós estamos a ver uma fotografia do tumor quando ele foi tirado do doente. E a verdade é que o CLUTN é um dos antigênios mais expressos nos carcinomas, tanto da mama, como do cólon, como do estômago, enfim. Portanto, é uma estrutura que por várias razões, ou que favorece a biologia da célula, ou, por exemplo, porque interfere com a resposta imune contra o tumor, é selecionado ou é benéfico para o tumor. Portanto, é uma estrutura que é selecionada na biologia para quase todos os tumores, carcinomas têm, e se formos ver para as estruturas normais, as células normais dificilmente fazem esta estrutura. Aliás, não fazem. Mas em relação àqueles 4 tipos, não existe um específico que a expressão seja mais acentuada? Os 4 tipos, quais é que o CLUTN? Que você mostrou na apresentação, em relação ao câncer gástrico, ele pode ter quatro tipos de classificação. Aí eu queria saber sim. Agora sim, agora que eu entendi. Sim. Não conseguimos ter uma... Não é... Quer dizer, o que eu acredito, Leonardo, é que dentro de um daqueles 4 tipos que estão bem estabelecidos do ponto de vista genético, não é? Ou até epigenético, não é? Dentro desses 4, há uma camada adicional de heterogeneidade, que são os glicanos. E, portanto, se calhar, o Genome Stable, ou SIM, ou Microsatellite Instability, pode ser subdividido ainda mais, de acordo com estas modificações. E pode ter, esta subdivisão pode ter uma informação importante do ponto de vista prognóstico, mas também de tratamento. Ok? Tá. Não é uma associação direta. Embora haja alguns reportes, alguns estudos que permitiram, estudos em que fazem análise de muitos dados, em que é possível ver algumas associações com alguns subtipos. Por exemplo, o antigênio T. O antigênio T foi associado ao Microsatellite Instability. Mas tirando esse, mas eu não tenho a certeza se isso será não acredito que seja um processo totalmente estável, isto é, acredito mais na subdivisão, os glicanos permitindo a subdivisão destes diferentes grupos. Uma outra coisa, acho que você chegou até a comentar já, em relação a esse glicofenótipo adotado pelo ERB2, que isso vai definir a sensibilidade da célula neoplásica ao tratamento. Eu não sei se isso já foi feito pelo grupo, se vai ser realizado. Chegaram a fazer comparação com células de pacientes resistentes ao tratamento com fármaco e pacientes não resistentes, para fazer uma análise comparativa em relação ao glicoma das células. Exato. Portanto, o que nós conseguimos fazer é analisar os tumores dos doentes, dos pacientes, não é? Com o tumor que vem da patologia, não é? Fazemos a análise mas não são células vivas. O que estamos a fazer agora é, estamos tentando, e já temos feito com algum sucesso, pôr em cultura as células, fazer tipo organoides, não é? Também está muito na moda e que é muito difícil, não é? E não é fácil, digamos assim,
mas estamos a utilizar dos tumores primários, em determinadas circunstâncias, recebemos uma amostra e fazemos organoides, em que a célula faz um tumor in vitro no laboratório, mas a célula que vem do doente, do paciente. Uhum. E vamos estudar, mas ainda não está feito. Antes o paciente foi diagnosticado, assim, antes de iniciar o tratamento, dá para saber se o receptor ele tem o glicofenótipo X ou Y, né? Então, seria plausível fazer esse tipo de investigação com as células com um receptor que tem um alfa-2,6, do que não tem, para ver se... Sim, podia ser feita uma biópsia, né? Se for um câncer avançado, em que é muito avançado e, portanto, nem sequer é possível remover totalmente. Portanto, se calhar é fazer uma biópsia, ver se é positivo ou negativo e tratar de acordo. Portanto, é isso que é feito, não é? Trata de acordo se tem o receptor ou não. E infelizmente, a sobrevida não muda muito. Ainda em alguns tipos de câncer, não só o carcinoma gástrico, mas em outros tipos de câncer, os tratamentos direcionados, os target therapies, ainda são limitados. Portanto, temos que melhorar, estamos à procura de novas estratégias. Bom, obrigado, Celso. Obrigado. Muito bem, temos uma pergunta aqui da professora Adriane. Adriane, quer abrir o microfone, quer perguntar diretamente? Bom dia, você me ouve? Espera só um pouquinho. Fala para mim. Tá. Bom dia, um prazer assistir tua apresentação, Celso. Muito, muito interessante. E eu fiquei me perguntando se vocês acreditam, então, falando do tratamento, né, de melhorar o tratamento com esses pacientes com câncer de cólon, se implementando uma cialidase para retirar aquele ácido ciálico, poderia melhorar, então, Obrigado, Adriane. É um prazer. Aliás, é um prazer tanto desta audiência, tantas pessoas que eu conheço, não só pessoalmente, mas da literatura também. Alguns amigos, como, enfim, tem aqui vários nomes conhecidos. Mas, Adriana, é um prazer também ter aqui, falar com você. E, realmente, a estratégia da cialidase tem havido tentativas de alterar a celilação, modificando, por um lado, reconhecendo o receptor e, por outro, tendo a cialidase para modificar esta celilação. Penso que está em estudos ainda, estão a ser feitos estudos pré-clínicos, não sei como está um estudo clínico, é um grupo norte-americano que está a fazer isso, mas acho que são iniciativas válidas. Agora, quão eficiente será este novo tratamento não se sabe ainda. Acho que há várias estratégias, ou com cialidases, ou com inibição da biossíntese, ou com delivery direcionado de inibidores da biossíntese. Enfim, há várias alternativas, não é? Bom, temos uma... Eu acredito que seja a última pergunta, do Dr. Júlio Freitas. Júlio, quer abrir o microfone? Oi, Robson, tudo bem? Está me ouvindo bem? Sim. Olá, tudo bem? É sempre um prazer, né, poder falar com o Dr. Celso, né? Quem não sabe, o Dr. Celso foi meu orientador, né? Quando eu fiz sanduíche, ainda lá no Ipatibu, nem tinha o I3S ainda. E, enfim, fico feliz de ver como que, enfim, expandiu, né, e cresceu, e, enfim, muitas e muitas contribuições de lá para cá, do Dr. Celso. E eu tenho eu tenho duas perguntas, na verdade, né? A primeira é com relação a essas células, né, que são knockouts para ST6H1. Né? Eu sei que não era o foco do estudo, se não me engano era o estudo do Henrique, né? O foco não era na questão funcional, era na questão da sensibilidade ao trastuzumab, mas se nesse modelo CRISPR a célula foi avaliada funcionalmente, por exemplo, se essa célula knockout
né, teve uma mudança, por exemplo, na proliferação, migração, porque assim, a gente sabe que essa célula nocaute ela vai ter todo um remodelamento do glicoma, não só no sentido de perder, né, esse tipo de cianilação, mas talvez até outros, enfim, monossacarídeos podem compensar, aumento de fucosilação, como foi indicativo ali num dos resultados. Enfim, a minha questão é se essa célula ela foi também avaliada funcionalmente sobre outros aspectos para além da questão da sensibilidade ao trastuzumab. Não, tem toda a razão, Júlio. Mais uma vez é um prazer também falar com o Júlio, que também como disse, fez uma parte dos seus estudos aqui no IPATIMUP, o antigo IPATIMUP, agora 3S. Portanto, realmente prazer. No que diz respeito a... Sim, nós fizemos várias análises da sinalização, de vias que eram ativadas. Claro que os estudos in vitro permitem, digamos, ver, se forem específicos, digamos assim, permitem ver outras vias, permitem ver se realmente só o fato de mudar a glicosilação, nós sabemos que só isso, esquecendo o tratamento, já muda a biologia da célula. E aliás, é isso que está relacionado também com a análise do coorte que eu mostrei, não é? Independente do tratamento, se ter ou não ter a celulação, a sobrevida é diferente no mesmo estadio. Okay? Portanto, isso mostra que os glicanos são importantes na biologia da célula, na biologia do tumor, no contexto da vida real do tumor, e, para além disso, provavelmente também no tratamento, como também mostrei. Portanto, avaliamos algumas coisas, alguns aspectos biológicos in vitro, sim. Penso que há mais coisas que devíamos avaliar e que eu acho que estamos a fazer algumas e vamos fazer outras. Sim. Obrigado. Eu que agradeço. A minha outra pergunta é pegando um pouco um gancho na pergunta do Leonardo, na questão daquela estratificação em subtipos moleculares, né, do câncer gástrico. Há uns 2 anos atrás, a gente publicou um trabalho analisando também, só que em subtipos moleculares de câncer coloretal. E nos subtipos moleculares de câncer coloretal, não olhando para os glicanos, mas olhando para a expressão, né, do gene que codifica ST6H1, a gente viu diferenças significativas, né, por exemplo, em relação ao subtipo 4 do câncer coloretal, que é o que tem pior prognóstico, quando era comparado, por exemplo, com o subtipo 1, que é o que tem melhor prognóstico. A minha questão é se vocês têm interesse, né, ou se vocês vão investigar no futuro amostras estratificadas nesses subtipos moleculares. Né? Mas no coloretal? Não, no câncer gástrico, no modelo de vocês. Isso. Não, sim, vamos fazer isso. Vamos tentar ver de que forma esta camada de heterogeneidade dos glicanos podem contribuir para entender melhor os subtipos dentro de cada subtipo. Exato, exato. Totalmente de acordo. A impressão que eu tenho é que a gente acaba encontrando, pelo menos no nosso trabalho, né, seriam subestratificações, né? Você separa um subtipo molecular e dentro dele a gente vê que tem, né, ainda uma heterogeneidade que os carboidratos podem ajudar, informações relativas, né, enfim, ou glicosiltransferase ou até mesmo glicanos poderiam ajudar nessa subestratificação. Penso que sim, é uma área em desenvolvimento. Sim. Espero que haja novidades para a próxima edição. Sim. Obrigado, Celso, muito obrigado e parabéns pela excelente palestra. Obrigado, Júlio. Muito bem. Léo, o que você... Temos aí uma última pergunta ou encerramos? Eu ia só... Não sei se o Celso tem ainda uns 2 minutinhos para... Ele tem um compromisso agora, mas é porque a palestra é muito interessante e surgiu... Ele vai falando e vai surgindo, né, questões, mas depois a gente pode conversar, esclarecer isso, tirar essas dúvidas. Sim, eu estou disponível para contactos por e-mail, mesmo
já discutirem, até por Zoom, se quiser. Podemos fazer um Zoom mais adiante, se alguém quiser discutir algum ponto específico. E quero mais uma vez agradecer a Leonardo, agradecer ao professor Robson e agradecer a todos a oportunidade. É uma pena que não seja presencialmente no futuro. Exatamente o que eu ia dizer. Em breve, presencial. Eu espero poder contar com a presença do Dr. Celso aqui no nosso simpósio, no futuro próximo. Sem dúvida alguma vai ser espetacular. Bom, então vamos encerrar, Léo, dessa forma. Eu acho que com isso a gente fecha no tempo exato que o Dr. Celso tinha. E eu vou encerrar então a gravação.